Caso seja necessário, muita área não existe, tá? Mas caso seja necessário, o que vai habilitar você para atuar, que é normalmente trabalhar numa agência, no varejo, sobre o CEA. Pô, o CEA é o queridinho do pessoal que vende aí curso preparatório. Principalmente entender de onde vai vir sua base de clientes para justificar sua existência como assessor. E aí sim você vai fazer o CGA. Então percebe quanta coisa vem antes, mas somente ser feio não é o suficiente. De novo, os caras têm um foco mais no mercado. Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a melhor estratégia para sua carreira no mercado financeiro no que tange certificações. A gente vive numa era hoje, mais existe por aí, são vendedores de cursos preparatórios para certificação. E não é à toa, é um negócio super rentável para quem faz isso. Infelizmente, uma bolha de vendedores de cursos preparatórios para certificação falando que você precisa de certificação para qualquer coisa, quando a realidade é bem diferente. Então eu quero trazer duas coisas para vocês nesse vídeo de forma bem clara. A narrativa falsa por trás de uma certificação, que é o que a maioria das pessoas fala por aí, e qual que é a narrativa verdadeira, a realidade quando você está olhando para essa certificação. Vou abordar todas as principais certificações aqui no mercado financeiro nesse vídeo. Antes de começar, bacana você curte os conteúdos que a gente traz no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa um comentário pra gente ter o incentivo correto e seguir entregando conteúdo porrada bacana pra vocês. Vou trazer aqui esse material de apoio para ajudar a apresentar esse conteúdo para vocês. Sim, importante fazer um disclaimer aqui, eu não sou contra certificações. Às vezes o pessoal fala, porque o Ricardo ele odeia certificações, ele é contra, ele diz que não presta para nada. Eu não sou contra a certificação. Certificação tem importância sim no mercado financeiro, principalmente regulatória. Normalmente a importância é essa. Eu dou sempre o exemplo do CNPI. Eu acho um exemplo muito bom, que é o exemplo de mitigar o front-running, que é um exemplo claríssimo da importância de uma certificação. O que é front-running? Vamos supor que eu sou um analista dando recomendações, certo? E aí eu faço o seguinte, eu tenho uma base gigantesca ali de pessoas que seguem minhas recomendações, eu falo o seguinte, não, comprem um ativo tal, mas antes de dar essa recomendação de compra, eu já comprei eu na pessoa física, comprei dinheiro da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, dos meus amigos, do meu primo, do meu cachorro, todo mundo está comprado antes. Aí o que acontece? Eu dou a recomendação depois, o pessoal entra comprando, se é um papel que talvez não tenha muita liquidez, o preço vai subir, e aí eu posso muito bem falar, pessoal, pode vender porque agora está subindo. E aí o que acontece? Eu estou usando meu poder de influência de forma negativa para me aproveitar. Estou monetizando aqui a minha influência fazendo essa operação. Então é uma coisa ilegal, então um benefício, um exemplo de benefício de uma certificação é mitigar que esse tipo de coisa aconteça na vida real. Acontece, infelizmente, mesmo com certificação, mas enfim, isso ajuda a mitigar. Uma coisa é você estar habilitado regulatoriamente para fazer um negócio, outra coisa é você estar habilitado para exercer uma função na prática. São coisas bem diferentes e a galera que vende preparatório de certificação convenientemente esquece de mencionar essa diferença que é bem importante. Então o objetivo aqui não é ficar falando mal de certificação, e sim desmistificar muita narrativa falsa que existe por aí sobre certificações. Tem duas mensagens além disso que eu acho que é importante passar, que é o seguinte: primeiro, essa questão que eu falei, mensagem 1 aqui, prática diferente de parte regulatória, e segundo, as empresas possuem orçamento para subsidiar uma certificação. Exemplo aqui, o próprio CFEI que eu fiz, o Itaú BBA me ajudou a pagar por essa certificação. Não só a CFEI, mas as principais instituições do mercado financeiro têm orçamento para subsidiar o pagamento de uma certificação. Até costumo recomendar como estratégia de carreira, você primeiro ingressa numa posição dominando que ajuda na prática, e depois, caso seja necessário, muita área não existe, tá? Mas caso seja necessário, você vai lá e faz certificação subsidiada, não gasta um centavo do seu bolso para fazer esse negócio, beleza? Aqui dois exemplos, galera do Santander, galera do Itaú, tá aí, tem muito mais, só pesquisar. Vamos agora para o principal ponto do vídeo, que é passar minha visão realista sobre cada certificação, qual que é a utilidade dela na prática. Vamos começar aqui com CPA 10. Qual que é a narrativa falsa que existe ao redor do CPA 10? É aquela primeira certificação, você não conhece muito bem o que você quer fazer, você tem pouco conhecimento. Cara, vai nessa que é a mais simples, depois depois da CPA 10 você faz CPA 20, depois faz o CEA, depois faz Ancor, depois faz não sei o que. Cara, essa é a pior coisa que você pode fazer, a chamada escadinha das certificações, um tiro no pé. Qual que é a narrativa verdadeira do CPA 10? Fazer CPA 10 não faz sentido em 99,9% das situações no mercado financeiro. Por quê? O que vai habilitar você para atuar, que é normalmente trabalhar numa agência, no varejo bancário, o que é exigido para fazer o CPA 10 versus o que é para fazer o CPA 20 é muito parecido. É uma opinião minha. Se você precisa fazer CPA 10 ou quer estar habilitado para atuar no varejo do banco, cara, já faz logo o CPA 20. Não tem por que você alocar seu tempo e dinheiro fazendo CPA 10 para depois fazer CPA 20 ou depois fazer não sei o que. Primeiro que normalmente essa narrativa do tipo, não sabe fazer, faz a certificação, é a pior coisa. Tá perdido, não conhece as áreas, você vai seguir perdido, vai seguir sem saber nada, só que vai estar com uma certificação lá dizendo, eu tenho CPA 10, não vai mudar nada. CPA 20, qual que é a narrativa falsa que eu vejo por aí com relação a essa certificação? Faça a certificação que você tem entrada garantida em qualquer banco. Tem um pingo de verdade aqui do CPA 20 que é o seguinte: em áreas comerciais, normalmente sim, é uma exigência regulatória, você pega no próprio atacado,
um officer lá em corporate banking, ele vai ter que ter no mínimo aí um CPA 20 para estar habilitado lá, para atuar no dia a dia. Mas somente isso não vai habilitar você conseguir ingressar num banco, principalmente numa área mais competitiva. É o que eu costumo falar. Pô, o cara foca só no CPA 20 e esquece todo o resto. Melhor cenário, o cara vai entrar lá no varejo. O cara quer uma área mais competitiva, por exemplo, no atacado, como por exemplo no corporate, o cara tem que focar o quê? Crédito, o cara que quer entrar no private tem que focar muito em investimentos. Isso sim que vai diferenciar, colocar você dentro do banco e não fazer o CPA 20. Se fosse um grande diferencial, não seria todo mundo tendo essa mesma certificação lá atuando na parte comercial de um banco. Essa é a minha visão sobre o CPA 20. Sobre o CEA, o CEA é o queridinho do pessoal que vende aí curso preparatório. Até me marcaram esses dias aí um cara lá falando que você faz o CEA vira tubarão no mercado. Não poderia ser mais distante da verdade, tá? Porque enfim, CEA é basicamente, enfim, qual que é a narrativa falsa? Faça CEA e você vira um profissional muito diferenciado com conhecimento de investimentos. Qual que é a narrativa verdadeira? CEA é uma certificação designada para você trabalhar especialmente na posição de especialista de investimentos. Essa é a principal função de quem faz aí a prova do CEA. E essa é uma área do varejo, uma área ruim. Na média aí, varejo você aprende menos, ganha menos dinheiro, tem menos portas de saída, tá? E não é nem eu falando, não acredita em mim. Vai no meu perfil no Instagram lá e fiz uma pesquisa empírica com a galera. A própria galera que trabalha no varejo falando, cara, a área é horrível. Então olha lá no destaque. Tá tudo lá explicado. Mesma mensagem do CPA 20 se aplica para o CEA. Você fazer cegamente aqui o CEA, o que eu vejo? 2 cenários. Ou o cara fica desempregado, ou no melhor cenário possível ele tá ali no varejo, que não é uma área que eu recomendo para você focar. Essa é a narrativa verdadeira com relação ao CEA. Aí tem a Ancord, né? O que é a Ancord? É a certificação para o cara ser assessor de investimentos. O que é a narrativa falsa? Passa na Ancord que a gente vai contratar você, você vai ter sua carteira aqui, aí você vai poder fazer a sua rotina, tem autonomia, tem flexibilidade, você pode ter total autonomia no seu dia a dia aqui trabalhando como assessor. Qual que é a narrativa verdadeira? Assim, somente a Ancord, sem ter conhecimento prático para atender clientes, ter base de clientes, tá? Sem ter base de clientes, você vai praticamente pagar para trabalhar, porque a remuneração do assessor é 100% variável. Canso de ver assessores, infelizmente a maioria, tá? É um ambiente bem competitivo. A maioria do assessor entra, se não está com uma estratégia bem feita, plano de carreira, conhecimento e não tem base de clientes, o cara paga para trabalhar. Não é pouca gente que acontece isso. É importante você ter esse plano de carreira antes de entrar como assessor, principalmente entender de onde vai vir sua base de clientes para justificar sua existência como assessor. Como é que você vai ter esse conhecimento prático para lidar com o relacionamento, para captar mais recursos. Sem isso, cara, não adianta fazer somente Ancord. Essa é a minha visão sobre Ancord. CNPI, certificação aquela para você trabalhar como analista. O pessoal fala, para você ser um analista no mercado financeiro, você pode, ou se é o cara mais comercial, faz Ancord, quer trabalhar com análise, faz o CNPI. Não poderia ser mais distante da realidade, por quê? Primeiro, a maior parte das áreas de análise não exigem CNPI. Botei ali Asset, IB, Private Equity, Venture Capital, Crédito, zero exigência para fazer CNPI. Então, cuidar para diferenciar. A única área que é exigido do CNPI é em Research Sell-Side e você assinando o relatório. Tem muito profissional que trabalha no Sell-Side, faz parte da equipe e não assina o relatório, não tem CNPI. Cuidar com essa narrativa. O CNPI é bem comum a galera cair nessa história. E se não acredita em mim, de novo, olha lá no perfil, tem o cara aqui, um exemplo. Esse cara aqui ganhando 450 mil o ano, o cara entrou sem CNPI e subsidiou. Bancão gringo, acho que era no JP aqui. Então, um exemplo. E o outro exemplo é o seguinte, a própria estatística da certificação. A maioria das pessoas, tá, que é esse aqui, 554, tá um pouco até desatualizado, não sei qual que é a estatística atual, mas deve ser bem parecido com isso. A maioria da galera que tem CNPI não exerce atividade atualmente. O que é não exercer? 2 alternativas. Ou o cara está desempregado com CNPI, ou o cara está numa posição, como qualquer aquelas outras que eu falei de análise, ou sei lá, uma área comercial, algo assim, e não precisa de CNPI. Assim, o cara jogou o tempo dele e dinheiro no lixo se ele pagou por essa certificação. Importante você ter um plano de carreira alinhado antes para ver onde você vai entrar, enfim, numa área de análise. Se for no Research Sell-Side, cara, entra sem. Uma coisa é saber lá o CNPI, que é, sei lá, quando você tem que estar posicionado num fundo lá para ser considerado fundo de ações, ou sei lá, qual outra exigência ali, como por exemplo, código de ética. Outra coisa é você dominar a parte prática, que sei lá, o que é um formulário de referência, por exemplo, sem modelar uma empresa, sem fazer uma análise de sensibilidade. São coisas bem distintas. CGA, isso que o pessoal gosta também de falar, tá? Então, qual que é a narrativa falsa de CGA? Faça CGA que você vira um gestor de recursos. Não poderia estar mais distante da realidade. Qual que é a narrativa verdadeira aqui do CGA? Você quer ser um gestor um dia, tem um longo caminho até você se tornar um gestor. O primeiro passo do caminho é se tornar um excelente analista numa asset. Quer virar gestor? Primeira coisa, vira analista numa asset. Segundo, entrega a performance. Terceiro, se você conseguir entregar a performance se tornando um excelente analista, você vai talvez ter a chance de ser um co-gestor de um fundo e aí se mandar bem nessa cogestão,
você pode de repente assumir uma posição de gestor de um fundo, assinar um mandato e tudo mais, e aí sim você vai fazer o CGA. Então percebe quanta coisa vem antes de você fazer o CGA. O que eu mais conheço é a galera, pô, o cara quer já na última etapa, o cara sem ter passado por todo o resto, ele quer ir já na última etapa, CGA, virei gestor. É assim que funciona, tá? E aqui o CFP, o pessoal também gosta, que é o seguinte, faça o CFP que você consegue uma vaga em Private Banking de forma imediata. Tá? Sim, o CFP é importante para atuar em Private Banking, porém, todo mundo tem CFP em Private Banking, então logo não é um diferencial. Se todo mundo tem um negócio que você tem também, não é um diferencial. Pode ter certeza que o principal pilar aí para definir se você vai conseguir ingressar ou não nessa posição, considerando de novo que todo mundo tem CFP, então você ter CFP é o mínimo do mínimo, é você ter conhecimento prático de investimentos para dialogar em alto nível com o cliente, que é um cliente mais exigente, um cara lá que tem um patrimônio relevante. CFA também não está imune, tem narrativa falsa de CFA. Qual que é a narrativa falsa? CFA garante qualquer coisa. Você passa o CFA e, pô, amanhã você escolhe o que você quer fazer. CFA eu acho que é, muito porrada, enfim, minha opinião, talvez a melhor certificação para trazer credibilidade para o seu trabalho, mas somente CFA não é o suficiente. De novo, os caras têm um foco mais no mercado global, americano, querendo ou não ainda, enfim, é muito teórico, certo? E você vai alocar muito tempo e grana para colher o upside do CFA. O grande upside do CFA vem você passando em todas as provas. Não adianta você, passei no level 1, passei no level 2, passei no level 13, não tenho experiência prática trabalhando no front, que você precisa para ser um charter holder, cara, você não colhe o upside na minha leitura, minha experiência de pessoas que eu conheço. Importante, antes de alocar muito tempo, sei lá, umas 1.000 horas e grana, uns 20 mil reais se for pagado, importante refletir bem como você vai colher esse upside. E aí, de novo, tá? Quando o pessoal aí que vende certificação para tudo que é lado fala, as áreas que mais exigem certificação são as áreas do varejo, tá? Como eu até comentei antes ali. É uma das piores áreas para você trabalhar. De novo, não é eu falando. O que eu falei lá do destaque do Instagram tá aqui, ó. Os caras falando, saúde mental destruída, baixo aprendizado, 500 clientes no mesmo dia. O cara aqui do CFP, ó, não conseguiu sair do varejo só com CFP. Pressão, salário baixo. Então, é o que eu costumo falar, tá? Então, qual que é a minha mensagem passar para você aqui? Se ficou até agora, no final do vídeo, mas esteja realmente comprometido a querer mudar a sua situação. Foque em duas principais coisas. Plano de carreira, certo? Definir mais ou menos onde eu quero ir, beleza. Entende bem a rotina da área que você quer e tenta entender bem como dominar essas habilidades para exercer aquela rotina. Fazendo isso, cara, difícil dar errado. E aí, se a certificação fizer parte do seu plano de carreira, beleza, vai para cima, manda ver. É uma etapa, só tem que cuidar que o pessoal inverte, né? O pessoal parece que fala como se fosse funcionalismo público. Você passa num concurso e tem lá a sua vaga. Não é assim que funciona o mercado financeiro. Com qualquer outro emprego na iniciativa privada, você tem que gerar mais valor que o seu salário. É isso que eu queria passar para vocês. Contem comigo para seguir entregando a realidade para vocês no mercado financeiro, beleza? Se curtiram o vídeo, deixa um comentário, segue aqui o canal, a gente vai seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Quem quiser ter acesso aqui a esse material, se quiser em PDF, clica aí para falar comigo no WhatsApp que eu envio para você, tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima.